quando você falou ali que o psicopedagogo, ele trabalha, né, desde a primeira infância até idosos, eu queria que você falasse um pouquinho específico de cada um. Então, por exemplo, pra mim… idosos? Não vai só as crianças, não? Não, gatinha. Gente, tá vendo? Pra mim, eu achava assim, que o psicopedagogo, o que eu tinha, né, por ideia… ele atendia só crianças da primeira infância, na questão da alfabetização, isso, né? Pra auxiliar nessa parte. Aí depois você falou assim, tem adolescente, adulto e idoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas fases da vida. Papo Calcinha 96. É muito importante essa pergunta, porque as pessoas têm essa percepção de igual vocês mesmo, né? De primeira infância. Quando a gente pensa, né? Isso. Na primeira infância, a gente trabalha com o desenvolvimento. Então, desenvolvimento infantil, que a gente classifica em alguns pilares, né? Linguagem, socioemocional, cognição, motor. Se tratando de crianças no processo de 6 a 12 anos, a gente trabalha mais na questão de alfabetização, de dificuldade de aprendizagem, entrando também nas habilidades cognitivas, que é nível de atenção, funções executivas, que entra. O que é função executiva? É resolução de problema, é organização, é planejamento, todas essas habilidades que a gente precisa para as nossas vivências em qualquer área da nossa vida. Para os adultos e adolescentes, basicamente, as pessoas que apresentam algum tipo de transtorno ou dificuldade em aprender. Vocês podem ver que antigamente a gente não tinha tantas pessoas que encontravam essa dificuldade. A gente achava que era dificuldade, mas a gente pensava que é preguiça, ou hoje eu tô cansado. E não necessariamente. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade com atenção, tem um déficit de atenção, ela precisa fazer uma reabilitação cognitiva. Então, a gente precisa estimular esse nível de atenção para entrar na memória de trabalho. Porque se a gente não tem atenção, a gente não guarda as informações necessárias. Eu ia falar isso, que eu tinha um coleguinha que todo mundo falava assim, nossa, ele não consegue guardar na memória. Naquela época, né, quando eu era mais adolescente. Ele não guarda na memória dele a tarefa, a matéria, para estudar. Isso, quando eu vou explicar para os pais, eu gosto sempre de falar que a nossa atenção é uma lanterna. Então, se eu não tenho essa luz que ilumina ali, me mostra o conteúdo, ele não vai para minha memória. Senão o nosso cérebro, ele recicla tudo. Então, se não é importante para mim, ele não vai ficar guardado, ele não vai ficar consolidado. Então, quando as pessoas estão na faculdade, estão no ensino médio, que precisam da aprendizagem até para prestar vestibular, para o Enem. Então, a gente precisa contribuir estimulando essas habilidades de nível de atenção, de funções executivas no cognitivo. E na idade idoso e adulto, às vezes a gente tem pessoas que têm problemas de memória, né? Idoso normalmente, às vezes, começa a esquecer alguns fatos importantes, ou tem alguma enfermidade que contribui para que essa questão de cognição seja afetada. E aí a gente entra com reabilitação, tanto motora, a habilidade de pegar colher, habilidade de conseguir conduzir alguma função doméstica que antigamente ela conseguia fazer e agora ela não. Então, cuida de uma reabilitação até de um paciente, por exemplo, que deu Alzheimer ou até mesmo um AVC, né? Que fica com essa cognição um pouco lenta ou perde um pouco. É uma reabilitação, então. Isso mesmo. Daí a gente entra com a reabilitação cognitiva, né? A gente vai trabalhando para que ele tenha atenção, a gente vai oferecendo estímulos. Na verdade, a gente vai propondo desafios para que a gente trabalhe essa cognição e ela continue em movimento. Então, quanto mais a gente vai trabalhando, mais a gente vai dando função para aquele cérebro. E aí, os nossos neurônios vão ficar em movimento e isso faz com que a gente não entre numa questão de defasagem.